Notícias do Brasil, abrimos aí falando sobre a civilidade política, né? Tarifaço, MP Brasil soberano com valor antecipado aqui. Foi antecipado aqui, vamos lá. O governo apresentou nesta quarta-feira, em evento no Palácio do Planalto, a primeira parte do pacote de medidas para socorrer empresas afetadas pelo tarifaço. Na cerimônia, Lula assinou a medida provisória que ganhou o nome de MP Brasil Soberano. A principal ação foi a criação de uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para auxiliar empresas impactadas. O acesso às linhas de crédito estará condicionado à manutenção do número de empregos. Isso, depois vocês vejam direitinho, porque para entrar muito na minudência da proposta, a gente ficaria o programa inteiro aqui falando. Agora, basicamente, essas empresas, as mais afetadas, e há pesos diferentes e benefícios diferentes para as grandes empresas, para as empresas menores, mas essas empresas serão atendidas, então você vai ter a linha de crédito, tem também a proposta de manutenção do emprego, que é o que eles estão chamando de proteção ao trabalhador, com o objetivo de evitar demissões em razão do tarifaço. O Plano Brasil Soberano cria a Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego para monitorar o nível do emprego das empresas e nas cadeias produtivas. E é claro que é importante, se você vai ter dinheiro público que vai auxiliar essas empresas, não podem só as empresas ter benefício, também os trabalhadores. A empresa, aliás, a empresa é um conceito muito mal trabalhado aqui no Brasil. Eu lembro quando a Lava Jato quebrou empresas, quebrava empresas achando que estava quebrando o dono das empresas, vale bem, Arthur. Os donos das empresas, no fim das contas, continuavam ricos. Sim. E as empresas quebraram. E as empresas quebrando fez o quê? Desempregou pessoas. Né? E o Brasil perdeu tecnologia em construção pesada com a quebra das empreiteiras. Queria que as empreiteiras não quebrassem? Queria. Não era para quebrar. Quem fez falcatrua que pague. Agora, quebrar a empresa, não. Porque quando você quebra a empresa, você quebra emprego. Quando você quebra a empresa, você perde tecnologia, que foi o que aconteceu. Conforme o presidente anunciou ontem também, o governo vai se organizar para buscar novos mercados para os produtos, né? E tem de buscar. Né? Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. O governo também irá prorrogar prazos do regime de drawback, recurso que possibilita a suspensão de tributos incidentes sobre insumos importados para utilização em produto de exportação. Como importa, paga imposto, exporta, evidentemente, o benefício para o país, então aí vai ter uma devolução desse imposto pago. Já existe hoje, mas isso vai ser incentivado. Né? Está aqui um número importante, cadê que agora fugiu da minha tela? Dos 40 bilhões exportados em 2024 para os Estados Unidos, 10,5 bilhões foram realizados via regime drawback, informa o governo, que é da devolução. Então, é um programa bom, sensato, grande, e como o presidente Lula me antecipou ontem, sim, foi para o da coisa. Sabe, o Vai Bem, ele bateu o chicote e falou assim, eu quero o Reinaldo aqui, se não for o Reinaldo aqui. Gente, eu sou gostoso, sou cheiroso, mas o presidente não é especialmente interessado em mim, assim, não. O presidente foi isso que ele afirmou ontem. Aliás, vamos deixar, já que as pessoas querem ficar magoadinhas, coloca aí o trecho do vídeo em que ele antecipou ontem para o da coisa as medidas, vai. Eu vou assinar uma medida provisória que cria uma linha de crédito de 30 bilhões para as empresas brasileiras que, porventura, tiverem prejuízos com a taxação do Trump. Sobretudo, nós estamos... Esse valor está definido, 30 bilhões. Não, 30 bilhões é o começo. Começo. Você não pode colocar mais se você não sabe quanto é. Sim, tá. Então, 30 bilhões, sabe, vai ter uma política de crédito que a gente está pensando em ajudar, sabe, sobretudo as
pequenas empresas, o pessoal que exporta tilápia, que exporta fruta, que exporta, sabe, mel e outras coisas, sabe? Nós vamos, empresas de máquinas, as grandes têm mais poder de resistência. Sim. Então nós vamos aprovar amanhã e eu acho que vai ser extremamente importante para que a gente possa mostrar que ninguém ficar desamparado por conta da taxação do presidente Trump. Eu estou entendendo, vai ter uma linha de crédito para as empresas, isso vai estar atrelado à preservação de empregos. Vamos garantir isso, sabe? A não ser que essa empresa não tenha para exportar para mais ninguém, essa empresa não vai poder mais existir. E procura de novos mercados. Novo mercado. Esse, digamos, é o tripé. E aí eu tenho um papel importante que eu quero ajudar. Tá. Eu quero ajudar. Eu quero tentar ver todas as relações que eu tenho com todos os países, saber o que a gente compra, o que a gente venda, porque nós precisamos ajudar os empresários a abrirem novos mercados e também incentivar os empresários a brigar pelos mercados. Vai ter também alguma coisa sobre as compras governamentais? Vai ter. Então a gente vai ter crédito, compras governamentais e abertura de novos mercados. E vai ter digamos. Conteúdo nacional também. Conteúdo nacional. Vai ter conteúdo para nacional nas coisas que nós fabricamos aqui. As compras nacionais, quando órgãos públicos forem fazer compras, a prioridade será dessas empresas que estão deixando de exportar para os Estados Unidos. Plano correto, plano sensato, plano moderado. Claro, daqui a pouco alguém vai falar, oh, gastança. Não, deixa o país quebrar, deixa as empresas quebrar. É isso? Hã? Ah, mas é porque o Lula não falou contra o Trump. Bom, eu tratei disso ontem com o presidente, já escrevi a respeito, já falei a respeito. É ridícula essa coisa de que o agressor é o Brasil. Isso pode alimentar discurso da oposição aqui, mas isso é mentiroso, é falacioso. Até porque, aliás, o Rubio acabou de anunciar, nós vamos falar daqui a pouco, mais punições ao Brasil. E alguns aqui aplaudindo. Né? É um ataque à soberania do país como nunca se viu. De maneira que restaria apenas uma alternativa. O Brasil se colocar na condição de colônia dos Estados Unidos. Ou então, fazer como certo discurso oposicionista está fazendo. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar logo o Lula daí que eu chego lá e eu negocio. Ou seja, ceder à chantagem. É disso que eles estão falando. Deixa que a gente se comporta aqui como se a gente fosse um braço dos Estados Unidos. É um negócio absolutamente absurdo. Que nunca aconteceu com o Brasil, claro. Aliás, desse modo como o Trump está fazendo aqui, nunca aconteceu com ninguém. A não ser, acima disso é a invasão, acima disso é a ocupação do país. E por quê? Falei disso com o presidente ontem. O Trump percebeu que aqui ele tem uma extrema-direita que atua contra os brasileiros. Vocês vão ver daqui a pouco o Sóstenes Cavalcante, o líder do PL, diz que agora vai ficar fazendo denúncias à embaixada. Eles se consideram braços do Donald Trump no Brasil. É um pouco assustador que assim seja. Mas assim está sendo. Né? Nós vamos falar do Marco Rubio daqui a pouco, fica aí. Será que agora, então, o Brasil vai ceder? Eu não sei, o Hélio Gaspari escreveu um texto falando que era para o Congresso votar anistia. Não entendi se ele defende ou não, para mim ficou um pouco confuso, mas ele deve saber. Assim, anistia, ou a gente faz o que os Estados Unidos querem, ou então as punições vão se multiplicando. Eles se colocam como dono do mundo e a gente se coloca como a rabeira. Alguém acha que pode ser assim? Sinceramente?
Lula, crise e oportunidade, Alckmin e números com os Estados Unidos. Vamos lá, o que eu estou falando? Após assinar a MP, o presidente Lula afirmou que não se deve ficar nervoso ou apavorado em tempos de crise e disse que este é um momento de criar soluções. É importante a gente dizer que a gente não pode ficar apavorado e nervoso e muito excitado quando tem uma crise. A crise ela existe para a gente criar novas coisas. A humanidade ela criou grandes coisas que salvaram a humanidade em tempos de crise. Nesse caso, o que é desagradável é que as razões justificadas para impor sanções ao Brasil não existem. Na questão comercial, por exemplo, é inadmissível alguém dizer que tem déficit com o Brasil, quando nos últimos 15 anos o superávit deles foram de 410 bilhões de dólares de colocar bens e serviços. É isso. E o presidente passou a bola para o Congresso. Pode botar o vídeo aí. Queria agradecer a presença dos deputados aqui, dos senadores, e a presença do Hugo Mota e do Davi, porque o time do governo está passando a bola para o time da Câmara e o time do Senado. A bola está com vocês. É isso. E o Alckmin estava presente e que cuida disso que a gente falou há pouco, né? De as empresas que importam pagam a tarifa, né? E depois exportam, o que é positivo para o Brasil, recebem uma parcela. Vamos aí na quarta linha de baixo para cima, quarta ou quinta, a partir de segundo Alckmin, micro e pequenas empresas, vamos lá. Segundo o vice-presidente, micro e pequenas empresas passarão a receber de volta até 6% dos tributos pagos, médias e grandes empresas receberão 3,1% dos tributos de volta. Esse regime especial será uma espécie de antecipação temporária até dezembro de 2026 dos efeitos da reforma tributária, que a partir de 2027 deixará de taxar exportações. Essa medida terá impacto de até 5 bilhões de reais, segundo as contas do Ministério da Fazenda. Aliás, reforma tributária, que foi uma das... É muito impressionante que quando se faz assim, o governo inoperante... Reforma tributária que se fez, coisa de quando... Eu não vou falar, vai bem, que é de quando eu nem tinha barba, porque infelizmente eu comecei a ter muito cedo. É um pouquinho posterior. Com 13 anos já tinha barba. Muita. Então, não foi. Né? É um pouquinho posterior. Mas... desde que era mocinho, se falava reforma tributária. E a reforma tributária finalmente saiu. Né? Assim como o país está estruturado para fazer agora essa medida, diante de uma contingência que evidentemente não é da sua escolha. Né? E o vice-presidente Alckmin, também ministro da Indústria, Comércio e Serviços, lembrou de quão injusto, inadequado é impor tarifa ao Brasil. Mais uma vez. E todos nós sabemos da injustiça que ocorre. O Brasil, dos 10 produtos que os Estados Unidos mais exporta para nós, 8 a tarifa é zero, não paga nada de imposto. E a tarifa média de importação é de 2,7%. Nosso crescimento de exportação cresceu menos de 5% e o deles cresceu quase 13%. Portanto, não há nenhuma justificativa, medida totalmente inadequada. E como é que é? Quem é que fala aí? Teve apóstolo Paulo, é? Reinaldo, na sequência, Alckmin citou a epístola aos romanos do apóstolo Paulo para falar que o presidente Lula está fazendo o bem. Eu quero, ao encerrar, presidente, lembrar aqui o apóstolo Paulo, na epístola aos romanos. Não trabalha pela paz, senão quem luta contra a injustiça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal fazendo o bem. Tenha certeza, presidente, o senhor está fazendo o bem.
Bom trabalho. Tá, né? Ou não? E dessa vez, o presidente da CNI fez uma ótima declaração, eu critiquei aqui porque achei que era uma coisa um pouco ambígua, não é? Dessa vez, reconhecendo que o governo está fazendo a coisa certa, né? Nesse caso. Do que é que eu estou falando? E a Fiesp também apoiou. Vamos lá. No mesmo evento, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, elogiou o plano do governo, disse que a CNI tem pedido equilíbrio e bom senso e que isso tem sido atendido. O que nós mais queremos e que tem sido feito é equilíbrio e bom senso. É o que nós mais queremos nessa disputa, porque toda crise gera desafios. E todo desafio gera oportunidades. E a gente tem que olhar esse desafio, essa oportunidade, sob o prisma do copo meio cheio. Esse é o nosso objetivo. Estamos trabalhando muito próximo, discutindo muito próximo com o nosso ministro Alckmin. Aplauso às medidas que são paliativas e vamos trabalhar muito duro para que essas medidas possam ser superadas o mais breve possível. Eu perguntei ontem, vocês se lembram, ao presidente Lula, por que com os números que a gente tem na indústria e na economia, que são recordes, né? No agro, plano safra, recorde, o plano da nova indústria brasileira, que o próprio Alckmin toca, com mais de 400 milhões de crédito, um desempenho do BNDES como há muito tempo não se via, né? De forma sustentável, sem nenhuma irresponsabilidade, sem competir no mercado de crédito com bancos, fazendo tudo certinho. Falei, por que o empresariado não gosta? Ele disse, não sei, deve ser alguma coisa de pele, deve ser porque muitos acham que os incentivos que vão, o que se gasta com políticas para pobres deveria... Ele falou, não sei, assim como nós tivemos empresários aplaudindo efusivamente governadores de oposição que fizeram um discurso claramente político eleitoral num evento. Eu acho assim, são divisões que tem na sociedade. E é justo que existam divisões desde que não se sabote o país. Entendem o ponto? Entendem o limite? O limite é não sabotar o país. Já dei esse exemplo e faço de novo, Valio Bene e Arthur Kovler. Como você acha que deve ser a Petrobras? Ah, não, eu acho que tem que privatizar a Petrobras, 100% privatizada a Petrobras e fim de papo. Porque, etc. Bom, enfim. Eu, por exemplo, não acho. É justo alguém... Justo não, é legítimo alguém achar que, se ela for privada, ela vai ter um desempenho melhor? Existem estudos que apontam isso. Se o sujeito não está levando nenhuma grana para vender a Petrobras, se não é um projeto de poder, um projeto para enriquecer, as pessoas que têm a posição que for. Eu acho que não é. Isso é diferente do que está em curso agora. Porque o que está em curso agora é apoiar a sabotagem, porque enxergo na sabotagem um meio para chegar ao poder. E aí não é legítimo. E isso não é aceitável. A divergência ideológica, a divergência política é aceitável. A minha voz não está permitindo hoje, Valio Bene, que eu faça aquelas trovoadas do Malafaia. Não é? Sim. Então, assim, estou com essa voz quase pastoral, né? Um pouco mais grave do que a voz pastoral. Rei, não é Covid? Não. Então, assim, tem a divergência que for, tá tudo certo. Dentro do campo democrático,
Agora, isso que está em curso é democrático? Vocês vão ver os Estados Unidos agora. Agora eles resolveram enroscar com mais médicos. Programa para pobre. É incrível. Né? Acham que vão conseguir. E eles têm colunistas aqui. Aliás, deixa eu dizer uma coisa, hein? Se algum conspirador contra o Brasil quiser me dar entrevista, eu não entrevisto. Nessa competição, por exemplo, eu não entro. Viu? Ah, mas não. Não, eu acho que tem gente cometendo crime. Inclusive previsto no Código Militar. A Fiesp também deu apoio. O primeiro parágrafo aí, Negrito, vai lá. Vamos lá. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo manifesta seu apoio ao plano anunciado pelo governo federal para mitigar os efeitos das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Medidas para preservar empregos, diversificar mercados e assegurar condições justas de comércio internacional são importantes e demonstram compromisso com a defesa dos setores produtivos nacionais. Isso, ainda bem que a indústria, os empresários perceberam, né?